Bom dia. Na aula passada, nós estávamos falando sobre protocolo IP e o endereçamento IP. Né? Na verdade, a gente começou falando sobre o endereçamento. Né? Não me lembro se a gente tinha entrado no protocolo. Acho que a gente tinha parado no NAT. Foi no NAT, o último slide. Então, só aqui para relembrar, né, o endereço IP ele é formado por 4 números, certo? Cada um desses números são separados por pontos. Cada um desses números aqui pode ir de 0 a 255, cada um destes campos. Né? Então, inicialmente, os endereços foram distribuídos em endereços de classe A, B, C, D e E, onde a classe A, você tem o primeiro número daqueles 4, você utiliza para endereçar a rede, e os outros 3 números você usa para endereçar a máquina. Né? Os endereços da classe B, você usa 2 daqueles 4 números para endereçar a rede, e os 2 últimos para endereçar a máquina. Classe C, você usa os 3 primeiros para endereçar a rede e o último para endereçar a máquina. E os endereços ainda aqui da classe D e E, eles não foram utilizados para endereçar redes e máquinas, né? Eles foram reservados aqui para endereços de multicast e reservados para uso futuro, que no final das contas não se chegou nem a usar esses endereços aí de classe D e E, certo? Então, as máquinas, para pertencerem, para estarem na mesma rede, elas precisam ter o mesmo endereço de rede. Cada uma das máquinas vai ter o seu endereço de máquina, mas a rede, o endereço da rede delas precisa ser o mesmo. Né? Então, aqui, por exemplo, o endereço classe C, 200.201.203, todas as máquinas que estão nessa rede, elas têm o mesmo endereço de rede, 200, 201, 203. O que vai modificar é aqui o endereço da máquina. Né? Relembrando que 203.0 é o endereço da rede toda e 255 é o endereço de difusão ou de broadcast dessa rede. Então, na verdade, você utiliza os endereços de 1 a 254 para endereçar as máquinas. Né? Então, ali a gente tinha os exemplos, né? O primeiro ali a gente tinha o endereço de classe C, o segundo de classe B, o terceiro de classe A. E aí a gente comentou sobre a máscara da rede. Né? Todo endereço IP tem associado a ele a sua máscara de rede. Né? Então, essa máscara é sempre 255 ou 000, se for o endereço da classe A, 255, 255, 00, se for o endereço de classe B, e 255, 255, 255, 0, endereço de classe C. Tá? Essa é a máscara padrão. Né? Se você não fizer nenhuma modificação na máscara, a máscara padrão é essa. Então, para que serve essa máscara? Ela serve para você extrair a identificação da rede, do endereço, e para você identificar a máquina que pertence àquela rede. Então, por exemplo, este endereço aqui, com essa máscara, quando eu faço um end binário, campo a campo aqui, ou número a número, eu obtenho como resposta 200.237.190.0. Então, esse é o endereço da minha máquina, da minha rede, né? 200.237.190, é a rede. Aqui eu vou poder ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 254, que vão ser os endereços das minhas máquinas dessa rede. E eu posso fazer o contrário, né? Eu utilizo o complemento da máscara para identificar quem é a máquina daquele endereço todo, qual é o endereço da máquina. Então, por exemplo, aqui com esse endereço classe C, eu fazendo o complemento da máscara 000255, novamente, fazendo o end binário, número a número, eu obtenho como resposta 0.0.0.21, que é o endereço da máquina, certo? Então, 200.237.190 é a rede e 21 é
a máquina, certo? A gente pode modificar essa máscara aqui. Então, quando eu estou usando, por exemplo, o endereço classe C, eu tenho essa máscara padrão. Então, eu estou usando 8 mais 8 mais 8, 24 bits em 1 na máscara. E o último campo aqui são todos os bits zeros. Eu posso modificar essa máscara pegando alguns bits que estão em 0 aqui nesse campo e colocando em 1. E então eu vou modificar a máscara da minha rede. E aí eu consigo calcular subredes, né? Dentro de um endereço, dentro de uma classe C, classe B, você consegue criar subredes dentro daquele endereço principal, certo? Daquela classe principal. Então eu faço como? Eu sempre vou usar 2 elevado a n, onde n é o número de bits que eu vou usar a mais na minha máscara. Então, por exemplo, se eu tenho 8 disponíveis para utilizar aqui. Tenho 8 bits disponíveis. Se eu pegar 3, eu vou ter 2 elevado a 3, 8. Então, eu consigo fazer 8 subredes. Certo? Os bits que sobram, ou seja, desses 8, eu usei 3, sobrou 5. Então, eu faço 2 elevado a 5, 32. Desconto 2, porque 0 é o endereço da rede e 255 é o endereço de difusão, de broadcast. Então, eu não vou poder usar nem o 0 nem o 255. Por isso, eu desconto esse menos 2. Né? Então, 2 elevado a 5, 32 menos 2, 30. Então, significa que em cada uma das minhas 8 subredes, eu vou ter 30 endereços IPs disponíveis, certo? Sendo que o 1 é o primeiro endereço disponível dentro da primeira subrede e o 30 vai ser o último endereço disponível dentro dessa subrede. Né? A gente fez esse cálculozinho e montou aqui a faixa de IPs, né, em cada uma das subredes. Então, a primeira subrede é a subrede 0. A máquina inicial começa com 200.237.190.1 e a última máquina dessa subrede é a 200.237.190.30. 31, ou seja, o próximo endereço, é o endereço de broadcast, de difusão desta primeira subrede. A próxima subrede é a 32. O primeiro endereço que eu posso utilizar para endereçar a máquina dentro desta subrede é 200.237.190.33. O último, 62. O próximo endereço, que é o 63, é o endereço de broadcast ou difusão desta segunda subrede, e a terceira subrede é aquela formada por 200.237.190.64. E assim o processo se repete até você formar todas as suas 8 subredes, de acordo com o exemplo que a gente deu, de pegar 3 bits e colocar em 1 e fazer 2 elevado a 3, 8 subredes, certo? Então, eu começo em 0 e termino em 2, 5, 5. Aquele valor 0 e 255 que teria na rede, em cada subrede teria eles dois também, né? Tipo, no caso, a primeira subrede tem 0, 0 seria o 0 da rede e o 255 seria o 31, né? Exatamente. Aí o 0 seria o 32 e o 255 seria o 63. Isso. Cada uma dessas subredes tem o seu endereço de rede e o seu endereço de difusão. Certo, entendi. E o 255 seria da rede como um todo. Certo. Então aqui a gente viu um exemplo, né? Eu tenho dois pedaços de rede, ou seja, 2 subredes, que eu interligo essas subredes através de um roteador. Então, as máquinas da primeira subrede de cima, elas fazem parte da segunda subrede do slide anterior, daquela faixa de IPs. Então, a máquina começa com
a rede começa com 202.190.33, é o primeiro endereço válido dessa segunda subrede. Então, aqui eu tenho a máquina 33, a máquina 34, a máquina 35. Né? O roteador que está ligado a esta subrede também precisa de um endereço dele, né? Porque ele faz parte desta subrede aqui. Então, o endereço dele foi atribuído como 202.190.62. Normalmente, o que a gente faz é dar os endereços mais baixos, utilizar primeiro os endereços mais baixos, endereçando as máquinas, e os equipamentos, os serviços que você precisar disponibilizar, a gente utiliza os endereços que são mais altos dentro dessa subrede, certo? E aqui embaixo tem outra subrede, ou seja, dentro daquela faixa de endereços do slide anterior, eu tenho a máquina 65, 66, 67. Essa subrede aqui também está conectada a este roteador. Então, este roteador também tem uma interface dentro da segunda subrede. Então, ele também tem um endereço da segunda subrede associado a uma das interfaces dele. Então, é a 200.237.190.94. Certo? Bom, cada uma delas tem o seu endereço e a máscara é a mesma para todas as máquinas que fazem parte dessa rede geral, né? Dessa rede maior. E a máscara é 225, 225, 225, 224. Só uma coisa, eu acho que você não quer dizer que o IP do roteador é o último endereço, porque ó, 62 é o último, né? É o último. E 94 é o último. Dentro dessa subrede aqui, o endereço dele é o último. A gente usa os endereços mais altos para endereçar os equipamentos e servidores e etc. Certo. Ok? Aí aqui tinha um outro exemplo, e aí a gente tinha falado do NAT, né? Que o contexto onde ele se encontra, o principal motivo da criação do NAT foi a escassez de IPs, né? Você precisa que cada uma das suas máquinas da rede tenham um endereço IP, só que não tinha endereço IP para disponibilizar para todo mundo da sua rede. Então, criou-se o NAT, que é o tradutor de endereços de rede. O que ele faz? Ele empresta o endereço dele. Então, ele tem um endereço verdadeiro que é visível à internet. Agora, quem está para baixo dele, ou seja, quem são as máquinas que estão na mesma rede que ele, elas têm um endereço qualquer, que é você que coloca. Não é um endereço válido, ninguém de fora consegue acessar essas máquinas aqui com o endereço que você colocou, porque eles não são endereços registrados para você utilizar. Né? Quem é registrado para você usar é o endereço do NAT. Né? Então, o NAT é uma máquina, um computador que tem um conjunto de softwares específicos, onde você configura quem é a sua rede e quem é a rede interna e quem é a rede externa. Entende? Então, esse computador ele tem duas placas de rede. Uma placa de rede está conectada à rede local com um endereço falso e a outra placa de rede tem um endereço verdadeiro. Certo? Então, quando uma máquina qualquer faz uma requisição, tenta fazer um acesso à internet, ela encaminha os seus dados para o NAT. Então, o NAT é a porta de saída da sua rede e é também a porta de entrada. Ela encaminha para o NAT tira esse endereço falso e coloca o endereço verdadeiro dele. Esse aqui, por exemplo. Coloca esse endereço verdadeiro, o pacote trafega pela rede toda com esse endereço verdadeiro. Quando vem a resposta vem endereçada ao NAT. Então, o NAT recebe essa informação, esse pacote, e faz a devolução para a máquina que originou aquela requisição. Certo? Então, ele mantém uma tabela dizendo qual foi a requisição feita pela máquina 1, qual foi a requisição feita pela máquina 2 e assim
sucessivamente. Ok? Isso não chega a atrasar não, né? Tipo, deixar a conexão mais lenta, alguma coisa assim. Não. Agora ele tem que ser uma máquina assim, bem potente, né? E com bastante memória e espaço em disco, porque ele vai ser tudo armazenado em disco. Ele vai gerando um log, o NAT. Ele vai gerenciando, ele vai montando um log com todos os acessos. Então ele precisa ter um baita do espaço para. De vez em quando você tem que estar apagando, tem que estar dando manutenção nos arquivos para apagar. Professor, então, quer dizer que o NAT restrito, o NAT aberto, tem a ver com isso aí, né? Como? NAT aberto e NAT fechado, restrito. Sim. No caso, seria essa comunicação. Exato. Aqui ele também funciona às vezes como um firewall. Então você pode, por exemplo, fechar determinadas portas. Você tenta dar um ping em um determinado endereço e esse endereço está fechado, está bloqueado. A máquina está lá, ela funciona, você faz as requisições para ela e tal, mas você não consegue dar um ping, por exemplo. E você também bloqueia, por exemplo, você não consegue acessar determinado endereço. Você configura nele, de tal endereço não acessa. Então, quando a pessoa tenta acessar aquele endereço, ele não deixa passar. É também uma maneira de fazer um firewall. O conceito de ping é basicamente enviar um sinal e receber de volta para saber se ele existe, né? E também a velocidade, né? Certo. Bem, e aí a gente entra no protocolo IP, né? Isso tudo que a gente falou foi relacionado ao endereçamento, né? Ao endereço IP. O IP é o principal protocolo da camada de rede, né? É o Internet Protocol. Então ele está localizado aqui na terceira camada do modelo OSI, ou então aqui na camada chamada de internet do modelo TCP/IP. Qual que é a função do IP? Transportar os datagramas de uma rede a outra na internet. A função dele é essa, é transportar o datagrama, transportar a informação que você está querendo levar, né? E quando o destino responde, te dá essa resposta, né? Transportar essa resposta para você. Então, ele é um protocolo de transmissão não orientado à conexão, ou seja, ele faz o quê? Ele envia o datagrama, mas ele não faz aquele procedimento de estabelecer a conexão, utilizar a conexão e depois encerrar a conexão. Ele envia o datagrama. Outras camadas vão verificar, ou outras checagens vão ser feitas para saber se o datagrama chegou ao destino ou não, certo? Mas não é função do IP fazer essa checagem. Então, essa checagem fica para outros protocolos ou para as camadas superiores, transporte e aplicação. Quando eu digo que ele é um protocolo não orientado à conexão, então, aquilo que ele transporta, eu chamo de datagrama. Então, eu não chamo de pacote. Pacote eu vou usar quando é um protocolo que utiliza a transmissão orientada à conexão. Então, quando você encontrar na literatura datagrama, você sabe que está se relacionando ao IP, é o datagrama IP, e ele é um protocolo de transmissão sem conexão. Tá? Então, o IP não possui mecanismo de retransmissão. Então, se o datagrama IP chega errado, ele não pede a retransmissão. Quem vai pedir são os protocolos superiores. Ele não dá garantias de uma transmissão íntegra e ordenada. Então, ele recebe os datagramas, mas ele não fica checando se está faltando algum datagrama aí para colocar em ordem. Tá? Ele utiliza o endereço IP como base para o direcionamento do datagrama. Então, no formato do datagrama IP, a gente vai ver que tem um campo de endereço de origem, endereço de destino, e agora o endereço que vai nesse campo é o endereço IP. Né? A gente viu lá na camada de enlace que o quadro Ethernet também tem endereço de origem e destino, né? Só que lá é o endereço MAC. Né? E destaca o datagrama se ele não for entregue. Então, se o datagrama ficar passeando pela rede, o IP descarta este datagrama.
né? Porque ele não foi entregue, ou então se ele passar muito tempo trafegando aí na internet. Ele estava interessado para um determinado destino e esse destino, por exemplo, ficou inatingível. Então o pacote vai ficar ali, tentando chegar ao destino, mas nunca chega. Então o IP é descartável, tá? Esse datagrama IP é descartável. Então, o datagrama IP, ele tem uma parte de cabeçalho. Essa parte de cabeçalho tem uma parte que é fixa, de no máximo aí 20 bytes, e tem uma parte que é variável. E tem a parte de texto, ou a parte de dados mesmo, certo? Então, aqui a gente tem o formato desse datagrama IP. Né? O que é que tem nesse datagrama? Os nomes dos campos são meio que autoexplicativos, né? Então, a versão 4, o comprimento do cabeçalho. Então, é só o comprimento do cabeçalho. O tipo de serviço. Que tipo de serviço que esse datagrama IP que está trafegando se relaciona? O comprimento do datagrama. Identificador. Cada um dos datagramas tem o seu número. É exatamente esse identificador. Tem alguns campos de flag, deslocamentos de fragmentação. Se um datagrama IP não couber dentro de um quadro da camada de enlace, por exemplo, ele vai precisar ser fragmentado, ele vai precisar ser quebrado. Então, existem aqui flags e este campo de deslocamento de fragmentação é exatamente para fazer o controle desse processo de fragmentação do IP. Tempo de vida, então, o datagrama IP tem um tempo de vida, né? Esse tempo de vida ele é decrementado de uma unidade. Cada vez que o datagrama IP passa por um roteador, esse número vai sendo decrementado. Quando ele atinge zero e não chegou ao seu destino, então o datagrama é descartável. Protocolo da camada superior, ou seja, esse datagrama IP ele vai ser entregue a quem na camada de transporte. Então aqui vem o código do TCP ou do UDP. A soma de verificação do cabeçalho para fazer a detecção de erros, né, desse datagrama. O endereço IP da fonte, o endereço IP da origem, alguns campos de opções, se houver, a ideia é que não tenha, mas existe esse campo, e os campos, o campo de dados. Tá? Aqui tem uma descrição detalhada aí de cada um desses campos, certo? O que é interessante aqui a gente destacar? O tipo de serviço distingue entre os diferentes tipos de datagrama. Por exemplo, datagramas que exigem baixo atraso, alta vazão ou maior confiabilidade. Certo? Por exemplo, tráfego de tempo real, daquele que não é de tempo real. Por exemplo, você está acessando vídeo, enfim. Esse tipo de serviço precisa ser utilizado. Baixo atraso, alta vazão, confiabilidade. Então, é possível configurar esse tipo de serviço dentro do datagrama IP de acordo com o que você está acessando. Então, o tráfego de tempo real é diferente daquele que não é de tempo real. Por exemplo, o FTP. O FTP você não precisa ter baixo atraso, por exemplo. Então, você pode utilizar esse campo aqui, ou o protocolo utiliza esse campo de tipo de serviço para fazer essa distinção entre os tipos de serviços, ou as necessidades dos tipos de serviços diferentes. Pronto, aqueles flags e o deslocamento de fragmentação. Aqueles flags são dois flags, na verdade. O DF, que é não fragmento, e o MF, que significa mais fragmentos. Então, se o datagrama IP for fragmentado, esses flags aqui vão estar setados com 1, para indicar se ele é fragmentado e se, além deste fragmento, existem mais fragmentos. E esse deslocamento de fragmentação é para saber o datagrama IP foi fragmentado? Foi. Esse fragmento agora, ele é qual dentro de todos aqueles que foram fragmentados? Este que a gente está olhando para ele agora, é qual? Dentro do número de fragmentos. Esse fragmento é como se fosse o datagrama todo cortado? É. Certo. Exato.
Pronto, o tempo de vida é o time to live, limita a vida útil de pacotes. Né? Tem incrementado cada vez que o datagrama é processado por um roteador. Se chegar a 0, ele é descartado. Bom, e aí aqui ainda em relação àquelas opções, permite que o datagrama seja ampliado. Ou seja, a intenção é que essas opções sejam usadas raramente, mas elas existem, certo? Só que quando esse campo de opções é utilizado, o tempo de processamento do datagrama vai ser maior. O que são essas opções? São, por exemplo, o tratamento de algumas questões pelas quais o IP não foi idealizado para tratar. Por exemplo, segurança. Quando ele foi idealizado, o objetivo não era tratar questões de segurança. Então, depois utilizou-se esse campo de opções para fazer esse remendo, vamos chamar assim, certo? Aí tem uma série de opções que podem ser utilizadas. Eu não coloquei todas as opções aqui, porque a gente não vai ficar decorando quais são essas opções, certo? Mas a gente precisa saber que existe esse campo e ele é usado para isso. E os dados, né, que é a carga útil mesmo, em muitas circunstâncias o datagrama IP transmite ou carrega o quê? O segmento da camada de transporte. Então, a camada de aplicação foi encapsulada no segmento da camada de transporte. O segmento da camada de transporte é encapsulado dentro do datagrama IP. Então, esse campo de carga útil dele contém exatamente esse segmento da camada de transporte, seja ele TCP, o segmento TCP ou o segmento TP, certo? Mas também carrega outras coisas, né? Como, por exemplo, aí mensagens ICMP. ICMP é um protocolo que a gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, aqui tem um pouquinho sobre essa questão da fragmentação. Então, veja, nem todos os protocolos da camada de rede, esse datagrama IP vai ser enviado para onde? Para a camada de enlace, né? Então, nem todos os protocolos da camada de enlace podem transportar pacotes do mesmo tamanho. Então, cada um dos protocolos de enlace tem tamanho de quadro diferente. Quando a gente falou do padrão internet, a gente viu que ele tem, aqui, 1500 bytes é o tamanho padrão de um quadro Ethernet, certo? Se o datagrama IP couber dentro deste quadro de 1500 bytes, ótimo, não vai precisar fazer a fragmentação. Agora, e se o datagrama IP for maior do que 1500? Então, esse datagrama vai precisar ser fragmentado, vai precisar ser quebrado em pedaços menores que caibam dentro destes 1500 bytes, certo? A quantidade máxima de dados que um quadro da camada de enlace pode carregar é denominado de unidade máxima de transmissão, é a MTU, certo? Então, MTU é a quantidade máxima de dados que um quadro da camada de enlace pode armazenar, ok? Cada datagrama IP é encapsulado dentro deste quadro da camada de enlace, certo? Para poder ser transportado de um roteador até o outro roteador. Essa MTU do protocolo da camada de enlace estabelece o limite ou o tamanho deste datagrama IP. Qual vai ser o comprimento do datagrama IP? Esse comprimento é dado pela MTU da camada de enlace. Quando o datagrama IP tem que ser enviado por um enlace que tem uma MTU menor do que o comprimento do datagrama IP que está sendo enviado, então os seus dados vão ser fragmentados em 2 ou mais pedaços, né, em datagramas menores, e esses datagramas menores a gente chama de fragmento. Então, cada um desses datagramas menores é chamado de fragmento. Os fragmentos precisam ser reconstruídos antes de chegarem à camada de transporte. Muito bem. Eles foram quebrados em fragmentos, eles foram transmitidos pelo enlace que tem um tamanho de quadro menor. Agora, quando chega ao destino,
ele precisa ser reconstruído para ser entregue à camada de transporte, certo? Então, para permitir essa reconstrução, são utilizados aqueles campos de identificação, as flags DF, MF e o deslocamento de fragmentação, exatamente para conseguir fazer a reconstrução. Então, se todos os datagramas têm o mesmo número de identificação do datagrama original, então chegou um datagrama, ele tem um número de identificação. Daqui a pouco chega outro que tem o mesmo número de identificação do que chegou. Então, isso significa que ele é um fragmento de um datagrama maior, certo? Então, todos os pedaços têm o mesmo número de identificação. O último fragmento tem a flag 0, exatamente para indicar que é o último pedaço. Os outros têm todos flag igual a 1. O primeiro dos intermediários tem flag igual a 1. E o campo de deslocamento, que é utilizado também, especifica a localização exata do fragmento no datagrama IP original. Então, esse campo de deslocamento é exatamente para saber se é o primeiro fragmento, se é o segundo, se é o terceiro, certo? Para isso que é usado esse deslocamento. E aí, com esses três campos, o destino consegue reconstruir o datagrama original. Essa flag 0 é para ele parar de juntar, né? Para dizer que é o último, né? Ó, Sim. esse que você está agora é o último fragmento do que você está juntando. Uhum. Então aqui a gente tem um exemplo. Veja, neste exemplo eu tenho uma rede que tem aqui um datagrama. Esse datagrama tem tamanho de 4.000 bytes, certo? Então, esse roteador precisa fragmentar, ele precisa quebrar esses 4.000 bytes em pedaços menores. Então, a MD1 que trafega aqui nesse enlace é de 1.500 bytes. Então, esses 4.000 precisam ser quebrados. E eles vão ser quebrados em 3 fragmentos, certo? Esse roteador quebra, coloca o mesmo número de identificação nos 3 fragmentos, coloca os dados, preenche os 1.500 bytes aqui no primeiro, 1.500 bytes no segundo, e o que sobra é o terceiro. Tá? Então, esses 3 fragmentos trafegam pela rede e chegam ao destino. O destino precisa recompor estes 3 fragmentos. Então, ele vai olhar para o número de identificação e aquelas flags e mais o deslocamento. Tá? Uma vez que esse roteador reconstruiu o datagrama IP original, ele é encaminhado ao destino. Certo? Então, aqui a entrada são 3 datagramas menores e a saída é um datagrama grande aí de 4.000. Tá? Aqui a gente tem uma tabela mostrando cada um dos dados, né, desses 3 fragmentos. Então, o fragmento, primeiro, segundo, terceiro, tá? O número de identificação deles é o mesmo, então, supomos que o número de identificação do fragmento original aqui era 777, então, o número de identificação de cada um desses 3 fragmentos vai ser o mesmo, ok? A flag 1 significa que há mais fragmentos. Então, o primeiro fragmento tem, nesse seu campo de flag, o bit 1. Isso significa que tem mais fragmentos na sequência. O segundo bit também tem flag 1, significando que tem mais fragmentos. E o terceiro fragmento tem flag 0, exatamente para indicar que ele é o último. Ok? Além disso, aqui no primeiro fragmento, a quantidade de bytes dentro do campo de dados é o quê? 1480. 20 bytes corresponde, desses 1500, 20 bytes é cabeçada. Então sobra 1480 para dados. Então, este primeiro fragmento tem tamanho 1480. Certo? O segundo segmento vai caber mais 1480.
E o terceiro fragmento vai caber 1020, ou seja, o restante que falta para completar os 4.000 bytes, certo? O fragmento do datagrama IP original. E aqui é o campo de deslocamento desses fragmentos de acordo com o número de fragmentos que foram gerados. Então, o deslocamento do primeiro é 0, significa que os dados começam a ser inseridos a partir do byte 0. Né? Aí o deslocamento do próximo, do segundo fragmento, é 185, significa que os dados devem ser inseridos a partir do byte 1480. Completou os primeiros 1480 bytes, aí a partir daí começa o segundo fragmento. Aí completa com mais 1480 bytes, aí completa com os 1020 restantes, certo? Então, esse 180 e esse 370 aqui, a continha é feita aqui. Por que é 185? Porque 1480 vezes 8, ou melhor, 1480 dividido por 8 vai dar 185. 8 é o quê? 8 é exatamente o tamanho do byte. Né? E aqui, a mesma coisa, certo? É 370, porque já foram incluídos 2.960, né? Do primeiro somado, o primeiro com o segundo. Então, dividido por 8 dá 370, que é exatamente o local onde começa cada um dos fragmentos, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo de como é o processo de fragmentação do datagrama IP. Quando a gente fizer o laboratório Wireshark com relação ao protocolo IP, a gente vai simular uma fragmentação lá no Wireshark. Aí você vai conseguir perceber, né, você vai identificar os vários fragmentos de um datagrama gerado. Tá? Esses fragmentos, eles têm informações também dentro deles, assim, de outras coisas, sei lá? Tem. O formato dele é exatamente esse daqui. O formato dele é o mesmo do datagrama IP normal. Só que o que vem aqui é 1480 do primeiro. Aí o segundo, 1480 do segundo. Ah, entendi. O restante, 1020, que é o terceiro. Um conjunto de informações só para todos os fragmentos, né? Exato. Só que aí aqui o número de identificação é 777 para o primeiro fragmento, 777 para o segundo fragmento, 777 para o terceiro fragmento. Uhum. Essas flags aqui vai ser 00 e 1. Ou melhor, 1 e 0. Né? O deslocamento da fragmentação vai ser ali 0, 185, 300 e alguma coisa. O endereço da origem, o endereço do destino, é o mesmo que está no datagrama IP grandão. Sim, entendi. Tá? Na verdade, ao invés de você ter um datagrama IP, você tem 3 datagramas IP. Você gerou 3, gerou 2 a mais aí. Certo? Ok? Bem, então, além do IP, que é o principal protocolo, existem outros protocolos na camada de rede. Por exemplo, o ARP, que a gente falou na aula passada, né, aquele que... Qual é a função do ARP mesmo? Traduzir endereço IP para endereço MAC. Exato. Eu sei o endereço IP e quero saber o MAC correspondente a esse IP. Então, o ARP é quem faz isso, né? E ele é um protocolo da camada de rede, certo? Além dele, tem, por exemplo, o ICMP, que é um protocolo principal, e tem o DHCP, que também é um protocolo bastante utilizado. Esse BootP aqui já não está muito, não. Eu acredito que não esteja mais sendo usado. Certo? Então, o que faz o ICMP? O ICMP é um protocolo de controle de mensagens, ou mensagens de controle dentro da internet. Certo? O protocolo de controle opera no nível 3, né, ou seja, na camada de rede do modelo OSI, permite gerenciar informações relativas aos erros de máquinas, aos erros de roteadores que estão conectados à rede. E o funcionamento na internet é monitorado rigorosamente pelos
Roteadores. Então, os roteadores ficam monitorando se determinado enlace está funcionando, se determinado roteador que está ligado a ele está funcionando, ou não estava funcionando e voltou a funcionar. Eles ficam monitorando. E esse monitoramento é feito através do ICMP. Os eventos são reportados pelo ICMP. Certo? Então, a função dele é essa, é gerar as mensagens de controle dentro da rede. E, por exemplo, o ping, o tracer, que são programinhas aqui de testes, eles utilizam o ICMP, utilizam mensagens ICMP para fazer o seu funcionamento, para funcionar. Tá? As mensagens de erro ICMP são transportadas na rede sob a forma de datagrama IP. Então, essas mensagens aqui de controle, elas também são encapsuladas dentro do datagrama IP. Com fragmentos? Como um datagrama mesmo. Sim. Aqueles, Sim. Né, um datagrama normal. Versão, identificação, endereço de origem, endereço de destino, etc. Aquele formato de datagrama todo. Então, a mensagem CMP, ela tem o tipo, o código, o checksum e a mensagem. Porque eu entendi assim que o datagrama precisa ser fragmentado se passar. Não, ele vai ser fragmentado se ele não couber dentro do tamanho Massa. do tamanho do quadro da camada de enlace. Porque ele não vai ser transportado pelo enlace, né? Para sair da origem e chegar ao destino, ele não vai passar pelo enlace. Então, se ele não couber dentro dessa MQ do enlace, então ele vai ser fragmentado. E isso vale para ele também? Vale. Só que esse aqui é muito pequenininha. A mensagem é muito pequenininha. Mas se ele não couber, vale. Certo. Até tem uma frase aqui, eu acho que eu passei batida sem falar. Veja, quadros Ethernet não podem conter mais do que 1.500 bytes, né, de dados. Enquanto quadros para alguns enlaces de longa distância, eles não podem conter mais do que 576 bytes. Então, praticamente 1.500, né, o triplo aí desse tamanho quase. Certo? Então, se não couber dentro do tamanho da MPU do enlace, então vai ter que ser fragmentado. Se não, não fragmenta. Tipos de mensagem que o ICMP gera. Certo? Aqui tem o tipo da mensagem, o código da mensagem, que é exatamente o que vai naquele tipo e naquele código. Aqui, tipo, código, certo? Exatamente esses valores do slide próximo. Mensagem é a descrição. Então, por exemplo, quando você tenta acessar determinada rede, você tenta acessar, dar um ping, você às vezes recebe essas mensagens aqui de resposta. Rede de destino inalcançável, host rede inatingível. Então, são todas mensagens geradas através do protocolo ICMP, certo? Resposta de eco para o ping, rede de destino inalcançável, hospedeiro de destino inalcançável, né? Hospedeiro, ou host, ou máquina da rede, né? Protocolo de destino inalcançável, porta de destino inalcançável, rede de destino desconhecida, hospedeiro desconhecido, são todas mensagens geradas pelo ICMP. Tá? Ok? O ARP a gente já falou. O RARP e o BOOTP são protocolos que são utilizados durante o processo de inicialização de uma máquina. Certo? Quando eu disse que eu não sei se o BOOTP ainda continua sendo usado, porque eu não sei se as empresas ainda continuam usando estações de trabalho que não tenham HD e elas continuam usando esse protocolo para fazer a inicialização remota. Então, como é que essas máquinas, essas estações fazem a inicialização? Na placa de rede delas tem um chipzinho que é colocado,
uma EPROMzinha, onde você configura essa EPROM. Nessa EPROM você coloca qual é o endereço, por exemplo, do servidor de inicialização. Então, quando a estação é ligada, essas informações que estão nessa EPROM são carregadas e ele consegue pedir, por exemplo, o endereço IP para aquela estação, né, através dessa informação aí nessa EPROM. Então, o boot IP é um protocolo que era usado para fazer esse tipo de procedimento, né? Então, ele é um protocolo de inicialização, ele utiliza mensagens UTP que são encaminhadas para os roteadores exatamente para fazer esse pedido, e ele fornece informações às estações sem HD, como, por exemplo, o IP do servidor, que contém a imagem da onde ele vai carregar as informações para essa estação, o IP do roteador que ele vai utilizar como gateway padrão, a máscara, o DNS, enfim, todas as configurações de rede, ele consegue através desse protocolo do IP. Né? E uma vez com essas informações, ele consegue carregar a imagem do sistema operacional para fazer o processo de inicialização dele. Né? O problema desse boot IP aqui é a configuração manual da tabela. Então, ele tem dentro do servidor um arquivo onde você configura quem é o endereço MAC e qual vai ser o IP correspondente a esse MAC. Quando você tem poucas estações, tranquilo, você monta esse arquivozinho e você fica fácil de gerenciar. Agora, conforme a sua rede cresce, ou se você fica toda hora trocando de máquina, fica complicado manter o arquivo atualizado, né? Porque você tem, por exemplo, saiu uma máquina da rede, você tem que tirar as informações daquela máquina do arquivo. Entrou uma máquina nova, você tem que editar o arquivo para colocar as informações. Então fica um trabalho... É um arquivo único? Hã? É um arquivo único? É um arquivo texto. Tem duas colunas, endereço MAC e endereço IP. Certo. Tanto é que o DHCP, eu acho que não deve mais o boot IP estar existindo, e assim na prática, né? E o DHCP é quem faz esse trabalho aí, porque ele é dinâmico, né? Você não tem que estar editando o arquivo lá e fazendo a configuração toda hora, certo? Então, o que é o DHCP? É o protocolo de configuração dinâmico, né, do host, ou seja, da estação que vai tentar acessar a rede. Ele permite a atribuição automática do IP, então você não vai no seu computador e configura manualmente qual é o endereço IP que ela vai usar. Você configura o quê? Você configura que é para a sua estação utilizar o DHCP. Tá? Quando o computador é inicializado, ele tem o endereço MAC. Né? A gente já viu isso lá na camada de enlace. O computador envia uma solicitação via broadcast perguntando cadê o servidor DHCP. E aí esse servidor DHCP vai dar as informações, vai repassar as informações de IP e outras configurações de rede para ele, né? Para a estação que está tentando se conectar. Então, é usado um pacote DHCP Discover para alcançar o servidor DHCP. A estação envia este pacote DHCP Discover para chegar ao servidor DHCP. Existe um agente de retransmissão DHCP que fica na rede. Quando você instala o servidor DHCP, esse agente automaticamente fica em funcionamento. Ele fica escutando quem é que está tentando se conectar, quem é que está pedindo endereço para ele, né, para o servidor DHCP. Ao encontrar o pacote DHCP Discover que a máquina que está tentando se conectar à rede enviou, esse agente aqui pega esse pacote DHCP e envia direto para o servidor. Então, esta máquina que está tentando se conectar à rede envia o DHCP Discover por difusão, ou seja, envia para a rede toda. Porque ela não sabe, ela não conhece o endereço do DHCP do servidor, ela não sabe quem é. Né? E aí, esse agente, quando detecta esse DHCP Discover, ele pega e encaminha direto para o servidor. Essa parte aí de difusão, broadcast, é dizendo que é a mesma coisa, né? Mesma coisa. Aí esse agente de retransmissão só precisa ter o quê? O IP do servidor. Né? Então, o agente de retransmissão DHCP tem o IP do servidor DHCP, de fato.
Uma vez que o servidor DHCP recebe esse DHCP Discovery, ele envia, né, de volta a resposta, ou seja, ele envia um DHCP Offer, ou seja, ele distribui ao IP. Ele diz, ó, o seu IP é tal, você vai usar tal IP, certo? Essa atribuição aqui de IP, ela pode ser feita por um período de tempo fixo, então você configura no servidor DHCP por quanto tempo uma estação vai usar aquele endereço, por horas, por dias, ou vai usar sempre aquele endereço quando ela se conectar. E além de você configurar o endereço IP, você pode configurar a máscara, o IP do gateway padrão, ou seja, o roteador, né, que sai da sua rede, e o IP do DNS. São parâmetros que você também configura no servidor DHCP e ele vai passar essas informações para a máquina que está se conectando à rede. Então não é só o IP, é o IP e outras configurações que ele repassa. Certo? Perguntas? Não? Falou aí sobre o protocolo IP. É o principal protocolo da camada de rede. Além do IP, tem o ICMP, DHCP, ARP, né? Que são 3 protocolos principais aí, mais usados da camada de rede. A gente, quando falou do endereçamento IP, a gente falou que existem 2 versões atualmente em uso, né? A V4 e a V6. Tanto do endereçamento quanto do protocolo, né? O endereçamento IP V4 e V6 é uma coisa, e o protocolo IP V4 e V6 é outra coisa, né? Uma coisa é o endereçamento, outra é o protocolo. Então a gente venceu a parte da versão 4 do protocolo e do endereçamento. Aí eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre a versão 6, certo? Eu até nem vou entrar muito em detalhes especificamente no endereçamento IPv6, porque ele é extremamente extenso e detalhista, certo? Então eu vou falar algumas coisas aqui para vocês terem uma ideia. Quem tiver interesse, tem o site, né, ipv6.org, se eu não me engano, que tem um monte de informações lá, tá? Então, por que o IPv6 protocolo e o IPv6 endereçamento surgiram? Como a gente falou na aula passada, o principal problema do IPv4 era a escassez de endereço, né? Então, estudos já diziam que a quantidade de endereços IPv4 não seria suficiente para endereçar todas as máquinas aí da rede, tá? Então, além dessa escassez, o IPv4 precisou evoluir, ou seja, o protocolo também precisou evoluir porque outros serviços, outras necessidades foram aparecendo ao longo do tempo. Então, antes, quando começou-se a utilizar o IPv4, aí, o que as pessoas acessavam na internet? O que as pessoas faziam? E-mail, transferência de arquivos, acesso à página. Eram basicamente isso. Com o tempo, apareceu vídeo sob demanda, áudio, ligação online, ligação, né, via protocolo, IP, certo? Então, necessidades que o IPv4 não tinha sido projetado para suportar. E aí foram feitas algumas gambiarras nele para ele atender a essas necessidades. Mas, como já tinha a necessidade de mais endereços IPs, então passou-se a estudar uma nova versão, tanto de endereçamento quanto de protocolo, que atendesse a essas novas necessidades de serviço dos usuários, né? Então é isso que tudo está escrito aí. Então, em 1990, começou-se a trabalhar nesse IPv6, tá? Com o objetivo de impedir que os IPs fossem esgotados, IP4, né?
resolver uma série de problemas desse protocolo IP e ser mais flexível e eficiente. Então, percebeu-se ao longo do tempo que o IPv4 tinha um conjunto de campos dentro do formato do datagrama que não tinha necessidade de se ter aquelas informações. E essas informações não tinha como excluir, não tinha como retirar essas informações, e elas levavam tempo para se processar. Então, os roteadores demoravam um certo tempinho para fazer o processamento desse protocolo, né, desse datagrama, certo? Então, em 1993, chegou-se ao IPv6, e em 98 foi que ele foi definido de fato, padronizado, né, o documento oficial dele foi lançado nessa RFC aqui, 2460. Tá? Bom, genericamente ele não é compatível com o IPv4. Então, os dois protocolos não são compatíveis entre si, mas todos os outros protocolos auxiliares são compatíveis a ele. Então, TCP, UDP, ICMP, OSPF, BGP, DNS, HTTP, enfim, todos os outros protocolos são compatíveis com o IPv6. Tá? Bom, ele tem endereços mais longos, 16 bytes. O IPv4 tinha 4 campos, cada um desses campos é 1 byte, né? Então, 4 bytes. Aqui a gente tem 16. O que resolve o problema, ou o principal problema que ele se propôs a tratar, né? Que é o número ilimitado de endereços aí na internet. Além desse melhoramento ali de IPs, ele teve uma simplificação do cabeçalho, ou seja, o cabeçalho tem menos campos do que o IPv4. Daqui a pouco vem a figura do... Compensou, né? Porque ele tirou alguns dados e colocou mais espaço do endereço, né? Sim. Então, essa simplificação do cabeçalho permite que os roteadores processem os pacotes com mais rapidez. Então, isso melhora o desempenho do protocolo, né? Melhorando a evasão e retardo. Melhor suporte para as opções. Então, ele também tem aquele campo de opções que o datagrama IP tem, o V4. Né? Só que agora essas opções são melhoradas exatamente para atender essas necessidades que a gente falou aí, de áudio, vídeo, etc. Tá? Segurança, que o outro V4 não tinha, implementado no datagrama IP, questões relacionadas à segurança, aqui no V6 tem. E a maior atenção à qualidade de serviço, também, implementado na IPv6 para melhorar aí essa questão de acesso à voz, a vídeo, certo? Áudio, etc. Então, aqui a gente tem o formato do datagrama IPv6. Então, veja que ele tem um campo de versão, que vai ser 6, né, para versão 6 e 4 para versão 4. Tem uma classe de tráfego que faz distinção entre pacotes com diferentes requisitos de entrega, aí em tempo real. Esse campo é semelhante ao tipo de serviço lá do IPv4. Esse rótulo de fluxo também permite que origem e destino configurem aí uma pseudo-conexão com propriedades específicas. Então, de novo, que fluxo é esse? Não? Fluxo de áudio, fluxo de vídeo, fluxo de transferência de arquivos. Então, há diferenças entre as necessidades, entre esses 3 tipos, por exemplo, de aplicações aí que eu falei. Então, esses campos, classe de tráfego e rótulo de fluxo, são usados para melhorar essa questão, né? Esse tratamento de datagramas IPs que estejam relacionados à transmissão desse tipo de serviço. Tá? Depois vem o comprimento da carga útil, número de bytes que seguem no cabeçalho, certo? Depois tem o próximo cabeçalho, então identifica o protocolo qual é o conteúdo de
dados desse datagrama vai ser entregue. Então, se esse datagrama agora ele vai ser entregue a quem? TCP ou ao UDP. Limite de saltos é o tempo de vida desse datagrama, só que aqui não chama TTL. Tá? Ele é decrementado de 1 cada vez que o roteador processa o datagrama IP. Quando ele chega a 0, ele é descartável. Tá? Endereço da fonte, endereço do destino e os dados que é a carga útil do datagrama. Certo? Os demais campos, comparados aí ao IP, foram descartados. Então, não existe mais, por exemplo, a questão de fragmentação. O datagrama IP IPv6 não é fragmentado. Falando um pouco sobre o endereçamento IPv6. Veja, o IPv4 ele é formado por 32 bits, que dá isso daqui. Quando você eleva 2 a 32, dá esta possibilidade aqui de endereços. O IPv6 ele é formado por 128 bits. Quando você eleva 2 a 128, dá esse número aí monstruoso, que os estudiosos aí, e as documentações, etc., os livros, apostilas e papapá, dizem que esse número aqui equivale aproximadamente a 56 octilhões de endereços IP por ser humano. Passar Ou 2 anos significa que até um grãozinho, eu estava lendo um material desse que dizia que até um grãozinho de areia podia ter um endereço IP. E estava dentro aí dessa quantidade. Aproximadamente 79 octilhões de vezes da quantidade de endereços IP V4. Certo? Então, é muito endereço IP. Então, aqui tem o site que eu falei, ipv6.br, não .br. Você encontra um monte de informações a respeito de endereçamento. Certo? Agora não precisa mais de subrede, né? Não, agora não precisa mais de subrede, aquele conceito de subrede lá não tem. Agora aqui tem ainda um negócio de subrede, mas não é aquele conceito que a gente viu no IPv4. Não precisa de NAT, né? Não precisa de subrede. Todos aqueles problemas que tinha por causa que pela falta de endereço não tem mais. Não tem mais. No IPv6, a representação dos endereços divide o endereço todo em 8 grupos de 16 bits. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos. Esses grupos são separados por 2 pontos. E eles são escritos em hexadecimal. Cadê café coca? Certo? Na representação do IPv6, é permitido você usar tanto caracteres maiúsculos quanto minúsculos. Então, você pode escrever das duas maneiras, o endereço. Além disso, você pode omitir os zeros à esquerda. Então, por exemplo, 0 db8, eu posso escrever só db8. Certo? Se não tem 4 dígitos aqui, significa que o da frente é 0. E eu também posso representar zeros contínuos por 2 pontos, 2 pontos. Então, eu também posso fazer essa simplificação. Então, por exemplo, aqui nesse de baixo, se eu tiver 2001, 0, db8, 000, 000, eu posso escrever assim, 2 pontos, 0, 2.0, por exemplo. Aí, aqui eu também tenho conjunto de zeros contínuos. Então, eu também posso fazer essa simplificação aqui. Agora, essa simplificação você só pode fazer uma vez dentro do endereço. O endereço todo você só pode fazer uma vez, porque senão você não consegue reconstruir o endereço original. Certo? Se eu colocar 2 pontos aqui, e aqui 2 pontos, 2 pontos, e aqui 2 pontos, 2 pontos, eu não sei se esses 2 pontos equivalem a 2 zeros aqui, 2 zeros aqui, a 1 zero aqui, 3 zeros aqui, a 3 zeros aqui e 1 aqui, certo? Então isso vai gerar ambiguidade e eu não consigo reconstruir o endereço. Então eu posso fazer uma simplificação assim. Aqui eu tenho 4 zeros, eu coloco só 1. Aqui também coloco só 1. E aqui eu substituo por esses 4 pontos aí. Esse 2 pontos não significa 00000 não? Não, sim, significa o 00000. Então por que dá ambiguidade? Não entendi. Porque eu não consigo reconstruir
eu não consigo determinar quantos zeros, quantos conjuntos de zeros são aqui. Não é que só dois pontos equivalem a um conjunto e esse outro conjunto equivale a esses dois pontos. Significa que toda vez que eu tiver zeros contínuos, eu posso substituir por dois pontos. Não é que se eu tivesse, ou se aqui, por exemplo, fosse 0, 0, 0, 0, eu teria mais dois pontos, de novo. Ok? Entendi. Bom, a representação dos prefixos nesse endereçamento IPv6 acontece exatamente como no IPv4. Eu não me lembro se a gente chegou a mostrar esse prefixo, mas o prefixo significa o quê? O tamanho do prefixo é um valor decimal que especifica a quantidade de bits contínuos à esquerda do endereço. Então, por exemplo, se eu fizer assim, 200.201.203/24, significa que eu estou usando 24 bits aqui para endereçar a minha rede. E o restante, ou seja, os outros 8 vão ser para endereçar a máquina. Certo? Se eu colocar 200.201.223.27, por exemplo, então eu estou usando 27 bits do meu endereço para representar a rede, e o restante são as máquinas, certo? A mesma coisa aqui, eu posso usar essa barra para dizer qual é o tamanho do prefixo. Então, quando você coloca o endereço barra o tamanho do prefixo, você está dizendo que esse tamanho do prefixo aí é um valor em um valor decimal que especifica a quantidade de bits à esquerda do endereço que compreende o prefixo. Ou seja, você está dizendo qual é o tamanho do prefixo, o que é a sua rede. Tá? Por exemplo, aqui, dos 128 bits do endereço, ou seja, dos 128 bits deste endereço aqui, por exemplo, 64 bits são utilizados para identificar a minha rede ou a minha subrede, mas não é aquele conceito de subrede que a gente viu na aula passada. Porque aqui eu estou chamando de subrede é um pedaço da rede, não aquela divisão em IPs como a gente fez na aula passada. Tá? Além desse prefixo, o IPv6 define alguns prefixos. Então, existe um prefixo global e outros tipos de prefixo. Por exemplo, o prefixo global desse endereço é 2001 db8 2.2./32. Então, quer dizer que eu estou usando 32 bits para dizer quem é o meu prefixo global. E 302.2 é o ID da minha subrede. Então, como tem tanto endereço disponível, por exemplo, o Brasil não, vamos abranger mais. A América do Sul pode ser um prefixo global. Então, todo mundo da América do Sul que tem o endereço IP, ela tem o mesmo prefixo global. Todo mundo começa por exemplo, 201 db8. Aí, o ID da subrede, a subrede do Brasil, então todo mundo no Brasil tem 201 db8 3003.2.2. Certo? Então ela vai fazendo essa distribuição aí geográfica dos endereços. Então, isso aqui está descrito aqui nesse trechozinho aqui. Essa representação também possibilita a agregação dos endereços de forma hierárquica. Ou seja, você vai identificando a topologia da rede através dos parâmetros como a posição geográfica daquele endereço, o provedor de acesso daquele endereço. Então, qual é o provedor que está usando determinada faixa de endereços, determinado pedaço de endereço. Tá? A identificação da rede, a divisão da subrede, etc., até você chegar na máquina que
tem determinado endereço dentro da América do Sul, dentro do Brasil, dentro do estado da Paraíba, dentro de João Pessoa, que é fornecido pelo provedor tal. Então, através do endereço, você consegue pegar todas essas informações, certo? Através desses prefixos aqui. E aí você pode usar o endereço, na URL, por exemplo, você pode usar o endereço dessa maneira. Você não sabe se embora é mais fácil de decorar o nome de domínio, né? Porque assim também. Ainda, no IPv6 existem 3 tipos de endereços: unicast, ncast e multicast. E não existe mais o broadcast, que é você enviar um pacote para todo mundo, você direcionar o pacote para todo mundo da rede. Não existe mais, certo? Tem uni, n e multi. Então, o unicast significa o quê? Significa que esse tipo de endereço identifica uma única interface da rede. É como você enviar um pacote diretamente a ela. Tá? Então, o pacote enviado ao endereço unicast é entregue a uma única interface, diretamente a ela. O ncast identifica um conjunto de interfaces. Então, por exemplo, eu posso ter um conjunto de interfaces aqui de João Pessoa. Eu vou entregar um determinado datagrama a todo mundo de João Pessoa. Tá? Então, um pacote encaminhado a um endereço ncast é entregue à interface pertencente a esse conjunto mais próximo da origem. Como é esse mais próximo da origem? É calculado de acordo com a distância, e essa distância é medida com os protocolos de roteamento. Então, os protocolos de roteamento é que vão dizer qual é essa distância. Tá? E um endereço ncast é utilizado em comunicações de um para um de muitos. Então, por exemplo, você quer acessar um arquivo, e esse arquivo está espelhado por 3, 4, 5 lugares. Então, você envia uma requisição ncast, onde ele vai verificar desses 5 espelhamentos qual é o mais perto de você. Então, ele consegue pegar daquele que está mais próximo, tá? Através do ncast. E o multicast também identifica um conjunto de interfaces. No entanto, o pacote enviado ao endereço de multicast é entregue a todas as interfaces associadas a esse endereço. Então, é como se ele fosse um broadcast. Tá? Então, o endereço multicast é utilizado em comunicações de um para muitos. Tá? Mas não para todos. Acho que é um limite, né? Para muitos. É para muitos, mas não é para todos. Certo? Então, não é o broadcast. Mais detalhes você encontra aí no ipv6.br. Tá? E aqui não tem condições de olhar, não, tem que abrir, tem que acessar no computador. Certo? Ele vai descrever, tem a descrição aqui de cada um desses, que significa cada um destes campos, né? Os tamanhos, ó, barra 16, barra 32, barra 48, etc. E etc. O que é prefixo global, prefixo local, subrede, e aí você consegue ter uma visão geral do endereço. Ok? Tudo bem? Professora, o endereço 255, aí 2.255, 2.255, por que ele seria ambíguo se os 2.2 significa 0000 e tá bem fácil? 2 pontos não significa 000. Ele significa que você está simplificando um conjunto de zeros. Mas não quer dizer que são 4 zeros. Pode ser 8, pode ser 16. Aqui também, você omitir dados ali também significa outro valor, né? Não, Tipo, você só omite quando é o zero. Certo? Você só omite quando é zero. Pra que omitir Se 2 zeros? se aqui eu tenho 2 conjuntos, ou se eu tenho um conjunto, ou se eu tenho 3 conjuntos, ou se eu tenho 4 conjuntos de zero, eu posso simplificar por 2 pontos, 2 pontos. E como é que ele vai saber
que são Exatamente. 3, Como é 4, que ele vai 5. saber se são 3, 4, 5? Por isso que eu não posso colocar isso daqui do jeito que eu quiser. Quando aqui eu simplifiquei, ó, eu simplifiquei esses 4 por Por um um zero. só. Esses 4 por um zero. Então, nesse caso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. O endereço pode ter 8 grupos. Então, significa que esse daqui só pode ser 2 conjuntos de zero. Ah, entendi. Aqui, quando tem 2 pontos, aí ele vai saber que são 2 grupos de 0 ali pelo resto, né? Pelo tamanho máximo da quantidade de grupos. Aham. Se eu tiro esses zeros aqui e coloco 2 pontos, como aqui, ele não consegue identificar se eu vou ter 1, 2, 3, 4. 4 grupos. Está faltando 4 grupos. Aí esses 4 grupos são um grupo aqui, 3 lá, 2 aqui, 2 lá. De que jeito? Eu estava achando que podia simplificar assim, tipo, se você não colocar nada entre eles, significava 0, 0, 0, 0. Aí, para você simplificar 2 grupos quando está lado a lado, seria 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos, entendeu? Mas aí tá errado, entendi. Não tem 3 pontos aqui. Aham. 4 pontos, não, só tem 2. Eu acho que ficaria difícil para interpretar isso que eu falei. Ok? Pois bem, então a gente fica por aqui, certo? Com relação a IP e endereçamento IP. Esse é o conteúdo, seria, né, o conteúdo da nossa primeira prova. O conteúdo da nossa primeira prova viria até aqui. Então a gente já fez um mini teste, né, com um pedaço do conteúdo. Agora falta a gente marcar o outro mini teste para complementar aquele primeiro, certo? E aí, assim, quando vocês... Depois do carnaval. Depois do carnaval, com certeza. Pode ser na segunda-feira depois do carnaval, pode ser na quarta-feira depois. Eu acho que é na quarta, porque na segunda já tem 2 pessoas que marcaram prova. Na segunda depois, pode ser. Por mim é independente. Não, no caso na quarta. Na quarta, sim. Mas se o pessoal preferir segunda, tem que ter um monte Eu prefiro 4. 4. Agora era bom uma revisãozinha. Só uma passada por cima e uma aula para tirar dúvida. Que nem foi na outra vez. Dia 11, a segunda-feira depois do carnaval, então seria no dia 13. Pode ser. Certo? Aí no caso da segunda-feira já seria um grupo dúvida. Não, a gente pode fazer uma revisão, eu posso mandar uma lista de exercícios, certo? Que dá ponto. Agora, outra coisa são os laboratórios, né, do iChat. Eu coloquei lá no SIGA. Esse laboratório você vai poder fazer antes da prova? Então, eu vou marcar para a gente entregar no dia da prova, pode ser? Certo. Esse aqui eu coloquei lá no SIGA, certo? É o laboratório referente ao Ethernet e ao ar. Então, aqui ele tem uma descrição dizendo o que é que você vai fazer, você vai capturar os pacotes, da onde é que você vai capturar. Então, ele dá uma sugestão aqui para você acessar este link, certo? Aí, desse link vai aparecer um arquivozinho para você só fazer o acesso. Fez o acesso, apareceu o arquivozinho na tela, encerra a captura e aí você vai, ele está dizendo que você vai olhar para o HTTP GET e tal, e etc, etc. Ele vai dando aqui um exemplo, né, de tela que você pode encontrar. Esses dados dá para exportar? Os dados que ele registrou, que... Da captura? É. Tá. Aí essa vai querer esses dados, né? Não.
Eu não vou querer esses dados. Agora, o que eu quero é o seguinte. Por exemplo, aqui ele vai descrevendo, aconselho primeiro a dar uma lida no arquivo para depois começar a fazer. Pronto, aqui, o que deve ser entregue. Você vai responder a essas questões. Primeiro, qual é o endereço Ethernet de 48 bits do seu computador? Pronto, você vai identificar olhando para o quadro Ethernet. Você não pode olhar, pegar informação de nenhum quadro, nem de IP, nem de TCP, nem de nada, nem de HTTP, de nada, a não ser do quadro Ethernet, certo? Porque o laboratório é Ethernet API. Então você vai olhar para responder qualquer uma dessas questões que tem aqui, é o quadro Ethernet, certo? Então, qual é o endereço de 48 bits do seu computador? Muito bem, aí você me devolve a resposta. O endereço hexadecimal lá. Eu disse, sim, e aí? Como é que eu vou saber se aquele lá é o endereço da sua máquina ou não? Então, o que você vai fazer? Você vai dar um print da sua tela, certo? Então, você roda o Wireshark, seleciona o quadro, aqui, por exemplo, ele selecionou este quadro aqui, né, o frame 4, aqui. Aí aqui tem as informações. Então ele abriu o quadro Ethernet 2. E aí sim eu consigo identificar quem é o endereço MAC da fonte do destino. Certo? Source e destino. Então aqui eu consigo ver que aquele endereço que você está dizendo que é o seu endereço MAC é o endereço MAC mesmo do que você achou. Então, para todas as respostas, você tem que dar um print de como foi que você respondeu. Se você está dizendo que o número é tanto, onde é que você achou esse número? Ah, eu achei esse número aqui, achei esse número aqui, achei aqui, enfim, você tem que dizer onde é que foi que você chegou como foi que você chegou na resposta. Então, você quer as respostas e os prints aprovando. Exato. Você vai gerar um arquivo no Word, coloca lá a resposta da primeira, resposta tal e põe o print. E a prova. Hã? Não, pensei que era ficha no relatório, mas não. É tipo Não, é responder, é o questionário, é como se fosse um questionário, né? Pergunta 1, qual é o endereço de 48 bits, você põe a resposta, ok? E você vai enviar essa resposta pelo SIGA. Então eu vou criar a atividade lá no SIGA e você vai enviar suas respostas por lá, certo? Aí o prazo de entrega, pronto, tem 3, aí nesse exercício. Tem 3, 6, umas 15 perguntas. Mas é bem tranquilo. A primeira parte foi sobre o Ethernet. E aí depois tem a parte do ARP. Tá? Que você vai olhar para o quadro ARP, para o pacote ARP que foi gerado. Tem o Ethernet e tem o ARP. Tem o Ethernet e tem o ARP. São dois grupos separados. O ARP, lembrar que ele é um protocolo da camada 3. Então, ele vai estar, o resultado dele vai estar encapsulado dentro do IP, que vai estar encapsulado dentro do Ethernet. Por isso que é uma telinha. Eu estou com medo de não achar esse ARP. Tem, sim, aqui. Protocolo ARP. Então, aqui você consegue as informações que ele está apresentando. No print, pode fazer um filtro assim do ARP, por exemplo? Pode. Aqui, por exemplo, você coloca o filtro, né? Eu quero saber só os protocolos, os pacotes ARP. Então, você coloca aqui, eu quero ver só os HTTP. Coloca HTTP. O importante para mostrar é o que está em cima ou o que está embaixo, ou os dois? Depende da pergunta. Tem pergunta que a resposta vai estar aqui, tem pergunta que a resposta vai estar aqui embaixo. Não, estou falando da barra de cima ali, onde tem as pesquisas, do filtro e tal. Desse aí ou esse de baixo que tem? Não. Tem esse aí que tem as listagens dos filtros, né? Que dá para filtrar. É isso aí. E tem essa parte de baixo aí, que são os grupos que tem os dados bem elaborados, né? Aí é só que é os dois, né? Exato. Certo. Porque esse terceiro aí não dá nem para entender. É isso
pode me entregar até no dia da prova. Como você vai enviar o dia SIGA, você pode enviar até 23h59, não. No mesmo dia da prova, até o último minuto do dia, tá alto. O cara chega na prova, se não fez, ainda dá pra fazer. Sugestão é você fazer o primeiro, certo? Sem aquele primeiro laboratório que é o iniciando, não tem compromisso nenhum com aquele laboratório, você vai fazer só para. Você vai ver como é que instala, ver como é que captura, ver como é que utiliza, faz o teste e tal. Aí depois, quando você passar para esse, vai ser bem tranquilo. Tá? Certo. Sim, outro detalhe é que aqui ele pede para você modificar algumas configurações do WireShark. Ele pede para você habilitar, desabilitar alguns protocolos. Então, lembrar que quando ele pede para desabilitar, você vai lá e desabilita. Aí, quando você precisar utilizar de novo, ele não diz para você, tem que ir lá e habilitar de novo. Aí você fica lá, perdido, sem cadê? Cadê a informação? E não aparece. Deu errado, não consegui fazer a captura. Não, a captura está lá e está feita. Só que você, como desabilitou determinados protocolos, então ele não está mostrando. Certo? Então você vai, desabilita, pega a informação que ele está precisando, volta e habilita novamente. Certo? Para ficar para os próximos. Pronto, é isso. Show. 15 questões. Mas são questões bem simples. Não tem nada de difícil ainda. Certo? E qualquer pergunta, na segunda-feira a gente pode. Qualquer dúvida em relação a. Essas perguntas são mais mostrar os valores, Não é muito teórico, não. Não. Você, há dois tipos de pacote ágil. Um é a requisição, ou seja, um é um pedido mandado em broadcast e outro é a resposta mandada em unicast. Identifique em sua captura desses dois pacotes o que é que eles têm de diferente. Pronto, você vai olhar para os campos e ver o que. Está diferente nisso, está diferente nisso, por que está diferente nisso, por que está diferente naquilo. Certo? Qual o endereço MAC da origem, qual o endereço MAC do destino. Coisas assim. Vão valer uma nota. Isso daí? Todos os laboratórios juntos vão valer uma parte da nota. Show. Certo? Sim, uma coisa muito importante. Aviso. Esses laboratórios estão disponíveis na internet. Se você não precisa nem muito esforço para você achar um monte de resposta a essas perguntas na internet. Eu não quero resposta copiada na internet. Se copiar, é zero. Não vou nem perder meu tempo para nem olhar as outras. Achei a primeira cópia, é zero. Pronto, é a mesma coisa que não tivesse entregue. Certo? Então é para você fazer o seu. Você vai fazer a sua captura e vai responder as questões de acordo com as informações que você capturou. Para mim, vale mais a sua resposta dizendo assim, eu não encontrei essa informação, eu não consegui identificar essa informação, do que você me copiar uma resposta qualquer aí da internet. Que às vezes tem umas traduções que não tem nada a ver com o peixe. Certo? Então, por favor, vamos resolver e fazer esse negócio do direito. Certo? Bom, é isso. Bom carnaval para vocês. Só também. Para quem for viajar, para quem for brincar, para quem for estudar. Tá.